Bem-vindos ao canal. No estoicismo, as ações são mais valorizadas que as palavras, refletindo a importância de como agimos na vida para enfrentar as adversidades e acontecimentos, permanecendo firmes. Os estoicos valorizam cada ação, e é por isso que neste vídeo vamos explorar os ensinamentos de um eminente filósofo chamado Epicteto. Epicteto foi um dos 3 grandes filósofos estoicos, dos quais temos como referência até os dias de hoje, juntamente com Sêneca e o imperador Marco Aurélio. Ele nasceu como escravo por volta de 55 d.C., em Hierápolis, atual Turquia, e faleceu possivelmente em 135 d.C., em Nicópolis. Viveu cercado de violência e depravação, características inegáveis do reinado de Nero. Seu mestre o sujeitava a torturas e a tanta crueldade que o deixou com sequelas irreversíveis, incluindo uma perna manca, um fardo que ele carregaria por toda a vida. Graças à sua atitude estoica, ele nunca considerou sua deficiência como um impedimento e se recusou a ver sua vida como uma tragédia. Embora Epicteto não tenha deixado registros escritos, seu discípulo Flávio Ariano resgatou e sintetizou as coisas mais importantes e necessárias a partir de suas palavras, editando suas lições em Manual de Epicteto e as diatribes ou discursos. Manual de Epicteto é um guia ético e prático, cujas lições têm um único objetivo: alcançar a verdadeira felicidade, chamada eudaimonia. Essa felicidade é obtida quando mergulhamos na compreensão da natureza por meio de estudo de suas leis. Cultivamos nossa razão para nos conhecermos profundamente e, acima de tudo, construímos um caráter moral sólido e uma vida fundamentada na ética. Para atingir esse objetivo, é necessário agir virtuosamente e dominar nossos vícios e impulsos. Vamos então à primeira lição. O fundamento central do estoicismo é a dicotomia de controle. Compreender e praticar isso de forma clara é o que orientará todo o seu pensamento. Algumas coisas estão sob nosso controle, enquanto outras não estão. Em nosso controle estão as nossas opiniões, preferências, desejos e também coisas que nos causam repulsa ou nos desagradam, ou seja, tudo o que está relacionado com as nossas ações. Além do nosso controle estão as coisas como o tipo de corpo que temos, se nascemos ricos ou pobres, a maneira como somos vistos pelos outros. São coisas externas que não dependem de nós. Tentar controlar ou mudar o que não podemos só resulta em decepções e frustrações. Se você achar que tem domínio total sobre coisas que naturalmente estão fora do seu controle, ou se tentar assumir questões de outros como se fossem suas, sua busca será distorcida e, como consequência, você se irritará e lamentará, culpando a Deus, a vida e aos outros. Epicteto. Essa autoridade sobre nós mesmos é difícil de praticar, exige controle e autodisciplina. Primeiro, temos de saber diferenciar o que está sob nosso controle e o que está fora. Quando nos responsabilizamos pelo que depende de nós e aceitamos o que está além do nosso controle, sem nos lamentarmos ou nos vitimizarmos, progredimos moralmente. Praticar dicotomia de controle é o discernimento para aprender a distinguir o que você controla ou não. É ter disciplina para assumir a responsabilidade pelas ações que você controla e o autocontrole para aceitar o que está fora do seu controle. Vamos para a segunda lição. Treine seu autocontrole, algo que Epicteto ensinava a todos os seus alunos. Epicteto afirmava que se permitirmos que frustrações e ansiedades nos dominem, nos tornamos prisioneiros dessas emoções perturbadoras e, como resultado, nossa vida se transforma em um percurso de angústia e sofrimento. Precisamos treinar para não reagir impulsivamente e manter nossa serenidade e tranquilidade diante de acontecimentos inesperados e desfavoráveis. Comece com coisas pequenas. Agir com calma diante dessas situações cotidianas é o custo a pagar para obter paz interior. Nada é de graça nessa vida. Epicteto. Existe um espaço, um intervalo entre um estímulo e uma resposta. E a chave para uma vida tranquila
é saber como usar esse intervalo. Essa é uma ideia simples, mas poderosa quando praticada diária e progressivamente, como nos ensina o Epicteto. Por exemplo, você está preso no trânsito, atrasado para um compromisso, e semáforo fecha justo quando é sua vez de passar. O motorista atrás de você não consegue frear a tempo e colide com a traseira do seu carro. Por mais desagradável que a situação seja, você não precisa reagir com raiva ou agressividade pelo seu veículo danificado e a possibilidade de perder o compromisso. Existe um intervalo entre o estímulo e a resposta, o qual representa sua liberdade de escolha na forma como reage a essa situação. O trânsito, o semáforo e o motorista que colidiu com você são eventos externos que você não pode controlar. No entanto, a maneira como você responde a essa situação está inteiramente sob seu controle. Isso também se aplica a questões mais profundas, como as tendências fundamentais da sua personalidade. Nosso comportamento resulta de decisões conscientes e não de condições externas. Temos a capacidade de alinhar nossos sentimentos com nossos valores. Possuímos a iniciativa e a responsabilidade necessária para moldar nosso destino. Pense na palavra responsabilidade, a capacidade de escolher sua resposta. Pessoas altamente proativas abraçam a responsabilidade e não culpam circunstâncias, condições ou condicionamentos por seu comportamento. Seu comportamento é um produto de escolhas conscientes baseadas em valores, não de condicionamentos guiados por emoções. Você tem liberdade de escolha. Independente do estímulo, você tem controle da resposta. O que importa não é o que acontece, mas como você reage. A terceira lição. Vamos falar sobre a autoavaliação contínua. Antes de empreender qualquer ação, temos que ser racionais. Devemos olhar para dentro de nós mesmos e nos examinar com um olhar crítico, não para nos diminuir ou nos vangloriar, mas para conhecer quais são nossas habilidades, recursos e pontos fracos e tomarmos uma decisão que seja coerente. Imagine que você se inscreveu para participar da próxima corrida na sua cidade. Seu desejo é superar a si mesmo, demonstrando que pode conquistar o desafio de 30 quilômetros. No entanto, faltam apenas 2 meses para o evento e você não possui um plano de treinamento específico. Além disso, nunca se aventurou nesse tipo de corrida e, como nunca fez isso antes, não formou uma equipe de apoio para auxiliá-lo durante a prova. Apesar de sua atitude confiante e positiva, é provável que desista antes de concluir a corrida ou até mesmo se machuque gravemente. O que Epicteto nos ensina é que antes de se propor a fazer algo, é fundamental realizar uma avaliação racional, olhando de forma imparcial para si mesmo. Esse exercício não tem como objetivo diminuir sua autoestima, mas sim identificar tanto suas fraquezas quanto seus pontos fortes. Dessa maneira, evitamos negligenciar nossas áreas de fragilidades e também não exageramos na valorização de nossos pontos fortes. É a chave para um crescimento equilibrado e bem-sucedido em nossos objetivos. No caso da corrida, uma abordagem racional teria sido reconhecer que, dado seu histórico de inexperiência em corridas, seria necessário se dedicar a um treinamento específico, criar um plano de ação e reservar um tempo para planejar sua participação. E isso aumentaria significativamente suas chances de conquistar a vitória. Frequentemente na vida, tomamos decisões importantes como entrar em uma sociedade, iniciar relacionamentos ou amizades, sem nos autoavaliar diante de cada situação. Isso, muitas vezes, acaba em resultados insatisfatórios e, pior ainda, por negligência total da nossa parte. Vamos para a quarta lição. Epicteto nos ensina sobre a moderação. A moderação ou temperança é uma das 4 virtudes do estoicismo. A temperança é a harmonia e a boa disciplina em relação aos prazeres, dores e necessidades, ou seja, não nos deixar escravizar por nossos desejos e nem tornar algumas de nossas necessidades a nossa obsessão.
Aprender a manter uma distância saudável dos nossos desejos não significa não sentir mais nada, negar ou tentar eliminar o que sentimos. No estoicismo, aprendemos a praticar a moderação. Imagine que você recebeu um bônus inesperado em seu trabalho. Em vez de gastar todo esse dinheiro imediatamente, você pode planejar um orçamento mais consciente, reservar um valor para a diversão e também para sua reserva financeira prudente. Ao aplicar a temperança à sua vida financeira, você pode se organizar melhor, buscar o equilíbrio entre suas despesas e garantir que o uso do dinheiro esteja alinhado com seus valores e objetivos de longo prazo. A quinta lição: é impossível para uma pessoa começar a aprender o que ela pensa já saber. Epicteto. Talvez você conheça alguém assim, porém todos nós, em algum grau, pensamos que já sabemos tudo e todos aprenderíamos mais se deixássemos essa atitude de lado. Não importa quão inteligentes ou bem-sucedidos possamos ser, sempre haverá alguém mais sábio, mais talentoso e mais experiente que nós. Quando nos fechamos na arrogância e na vaidade, deixamos oportunidades de aprendizagem e crescimento passarem por nós, sem que percebamos. Pense no último filme que assistiu, no último livro que leu ou nesse vídeo. Liste pelo menos uma coisa que aprendeu com cada um deles. Você não só se dará conta do que pode aprender com coisas do seu cotidiano, como também treinará sua visão para aprender em toda oportunidade. A sexta lição é a lição de que a tua vida deve ser norteada por um conjunto de princípios. Princípios que são normas morais e de comportamento e servem como uma bússola para orientar os teus passos e criar ordem na tua vida. Ter princípios bem definidos nos ajuda a manter a coerência em nossas vidas e agir de acordo com nossos valores fundamentais. Eles são como alicerces que sustentam nossa ética pessoal, orientam nosso comportamento e tomada de decisões. Você pode começar por identificar quais valores são verdadeiramente importantes para você, como a honestidade, a compaixão, a justiça, a gratidão, entre outros. Em seguida, coloque esses valores em regras práticas que orientarão seu comportamento em muitas situações. A sétima lição: é inteiramente impossível unir a felicidade a um anseio por aquilo que não temos. A felicidade tem tudo o que ela quer, e como os bem alimentados, não deveria ter fome ou sede. Epicteto. Um dos maiores inimigos da felicidade é a felicidade condicional, aquela do serei feliz quando. Por exemplo, serei feliz quando tiver meu carro, serei feliz quando for promovido ou quando perder peso, ou ainda, serei feliz quando tiver dinheiro sobrando ou quando tiver um relacionamento. Esse tipo de pensamento destrói sua chance de encontrar a felicidade aqui e agora. Localize esse anseio, por melhor que seja, e o veja, tal como é, o inimigo do seu contentamento. É preciso escolher entre anseio e sua felicidade. Como diz Epicteto, os dois não são compatíveis. A oitava lição: primeiro diz a ti mesmo que tipo de pessoa queres ser. Depois, fazes o que tens de fazer. Epicteto. Nossas percepções e princípios nos guiam na direção daquilo que queremos, mas são nossas ações que determinam se chegaremos lá ou não. Quem ou que tipo de pessoa você quer ser? Quais são seus ideais pessoais? A quem você admira? Quais são as características especiais dessa pessoa que você também gostaria de ter? Pense sobre no que é importante para você e quais são as suas prioridades. Trabalhe para isso e abandone todas as outras coisas. É preciso ter foco e sustentar seu desejo. Não é suficiente desejar e esperar. É preciso estar decidido. É preciso agir e agir corretamente. Se você gostou deste vídeo e deseja mergulhar mais fundo no estoicismo, junte-se a nós apoiando nosso canal, deixando o seu like e se inscrevendo se não for inscrito. Embarque com a gente nessa jornada transformadora. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares ou com pessoas interessadas no tema. Lembre-se, a força está dentro de você e você
é o autor da sua própria história. Pode escolher como enfrentar os desafios da vida. Cuide-se. Paz e bem sempre, e até o próximo vídeo.